Respiração ofegante. Correntes se arrastam pelo chão de terra batida. O som de passos apressados, o eco de vozes abafadas, o cheiro de sangue e medo no ar. Imagens se sobrepõem, mãos calejadas, olhos que já viram demais, uma faca reluzindo na penumbra. O tempo parece suspenso, como se o próprio destino prendesse a respiração. O que faz uma mulher parteira, cuidadora, se transformar em vingadora? E se tudo o que você acredita sobre violência, justiça e redenção estiver de cabeça para baixo? Imagine por um instante a pessoa que traz vidas ao mundo, que acalma choros, que conhece cada segredo da casa grande e da senzala, agora é vista como ameaça, como monstro, como o próprio limite do suportável. A história de Benedita não começa no sangue, mas no silêncio. No silêncio das noites em que ela escutava, sem ser ouvida. No silêncio das dores que não podiam ser ditas. No silêncio das escolhas que nunca lhe foram dadas. O que acontece quando o silêncio se torna insuportável? Quando a dor se transforma em fúria e a fúria em ação? Você está prestes a atravessar uma fronteira. Não é só a história de um crime. É o retrato de uma sociedade doente, onde quem cuida também pode destruir, onde a justiça, tantas vezes negada, se reinventa nas mãos de quem não tem mais nada a perder. E no fundo, a pergunta que não quer calar: até onde vai a humanidade de quem foi negado tudo, menos a própria existência? O silêncio das parteiras. Ninguém fala sobre ele, mas ele molda destinos. Benedita não era apenas uma mulher entre tantas, era a guardiã dos segredos mais íntimos da Casa Grande, a mediadora entre a vida e a morte, a presença constante nos momentos em que o poder branco se sentia mais vulnerável. O nascimento, a doença, a dor. Ela conhecia o corpo e a alma de quem a via como serva, mas também como indispensável. Na penumbra dos quartos, Benedita escutava confissões, testemunhava traições, via o medo nos olhos das sinhás e a arrogância nos gestos dos senhores. Sabia de cada nascimento, cada aborto escondido, cada criança rejeitada. Era ela quem limpava o sangue, quem segurava a mão trêmula, quem sussurrava palavras de consolo que nunca recebia de volta. O silêncio era sua armadura e sua prisão. Mas o silêncio também é uma forma de poder. Quem escuta tudo, sabe tudo. Quem sabe tudo, carrega o peso do mundo. Benedita era a sombra que atravessava a casa, invisível e onipresente. Sabia que para sobreviver, precisava ser mais do que submissa. Precisava ser astuta, precisava ser forte. E, acima de tudo, precisava calar. Só que o silêncio, quando se acumula, vira tempestade. Quem cuida também pode destruir. Quem conhece a dor, conhece o limite. E quando o limite é ultrapassado, o que resta é a explosão. O que ninguém percebeu é que por trás do olhar sereno de Benedita havia uma força pronta para romper todas as correntes. O estopim nunca é um só momento. É a soma de pequenas mortes diárias, de humilhações que se acumulam como poeira nos cantos da alma. Para Benedita, cada ordem seca, cada olhar de desprezo, cada noite sem descanso, era mais um tijolo no muro do insuportável. O patrão, que sorria para os vizinhos, era o mesmo que cuspia palavras cortantes quando ninguém via. Os filhos, criados para herdar o mundo, aprendiam cedo a ignorar a dor alheia, a tratar Benedita como coisa, não como gente. No fundo da casa, longe dos olhos da cidade, Benedita era testemunha de segredos sujos. Viu crianças sendo separadas das mães, ouviu promessas de liberdade que nunca se cumpriam, sentiu o peso de ser sempre a última a comer, a primeira a acordar, a única a não ter direito ao próprio corpo. O silêncio das parteiras era também o silêncio das vítimas, das mulheres que choravam baixinho, dos homens que morriam de tanto calar. Mas há um limite para tudo. Uma noite, o grito que ninguém ouviu se fez carne.
Não foi um surto, não foi loucura, foi o resultado de anos de opressão, de uma vida inteira negada. O sangue que escorreu naquela casa não era só vingança, era o grito sufocado de gerações. Quantas vezes é possível morrer por dentro antes de matar por fora? Benedita atravessou essa linha e, ao atravessar, deixou para trás o papel de cuidadora para se tornar o espelho da violência que a cercava. O julgamento não começou no tribunal. Começou nos sussurros, nos olhares atravessados, nas manchetes que já condenavam antes mesmo de ouvir. Benedita não era vista como mulher, nem como parteira, nem como vítima. Era o monstro, a exceção, o perigo que precisava ser contido para que a ordem da Casa Grande não desmoronasse. A sociedade precisava de um bode expiatório, alguém para carregar o peso de uma culpa coletiva que ninguém queria assumir. Os jornais da época pintaram Benedita com tintas de horror, apagando sua humanidade, ignorando sua história. O que importava era manter intacta a imagem de uma família branca, respeitável, vítima de uma selvageria inexplicável. Ninguém quis saber das noites em claro, das humilhações, do medo constante. O tribunal não julgava só Benedita, julgava o direito de uma mulher negra existir para além do papel de serva. Mas a história oficial é sempre escrita por quem tem poder. O que ficou nos registros foi a monstruosidade do ato, não a monstruosidade do sistema que o produziu. Quem tem o direito de contar a história? Quem tem o direito de julgar? O silêncio das parteiras virou grito, mas o grito foi abafado por páginas e páginas de condenação. E assim, Benedita foi condenada não só pelo que fez, mas por tudo o que representava. A possibilidade de ruptura, de desobediência, de vingança. A vingança de Benedita não foi apenas um ato de fúria, mas uma resposta à desumanização cotidiana. Quando a justiça é negada, quando a dignidade é arrancada dia após dia, o desejo de retribuição se transforma em uma busca desesperada por reconhecimento. Sócrates dizia que o autoconhecimento é o caminho para a liberdade interior. Mas como se conhecer quando tudo ao redor insiste em negar sua existência? Bell Hooks nos lembra que o autocuidado, para os oprimidos, é um ato político. Para Benedita, o limite entre cuidar e destruir foi rompido pelo peso insuportável da injustiça. A vingança, nesse contexto, não é só violência. É um grito por humanidade, uma tentativa de recuperar o que foi roubado, o direito de ser vista, de ser ouvida, de ser reconhecida como gente. Stuart Hall fala sobre identidade como algo em constante construção, marcada pelo conflito, pela dor, pela resistência. Benedita, ao romper o ciclo de silêncio, se inscreve na história como alguém que se recusou a aceitar o papel de vítima passiva. Quando a justiça falha, a vingança se apresenta como o último refúgio dos oprimidos. Não é redenção, não é solução. É o reflexo de uma sociedade que se recusa a enxergar o outro como igual. A história de Benedita nos obriga a olhar para dentro, a questionar nossos próprios limites, nossos silêncios, nossas cumplicidades. O que resta de humanidade quando tudo é negado, menos a dor? As marcas de Benedita não ficaram só no passado. Elas atravessam o tempo, ecoam nos corpos e nas memórias de quem ainda luta para existir em um mundo que insiste em negar sua história. O racismo estrutural, a violência de gênero, a invisibilidade das mulheres negras, tudo isso é herança de um sistema que produziu e silenciou tantas Beneditas. O crime não foi só dela, foi da sociedade que a empurrou para o limite, que preferiu calar do que ouvir, que preferiu punir do que compreender. Hoje, as Beneditas continuam entre nós. São as mulheres que resistem, que cuidam, que carregam o peso de gerações, mas também são aquelas que, diante do insuportável, ousam romper o ciclo. Quem são as Beneditas de agora? Onde estão? Como sobrevivem?
Cada uma delas carrega uma história de luta, de dor, de coragem, e cada uma desafia a lógica da submissão, mostrando que o silêncio pode ser rompido, que a história pode ser reescrita. O legado de Benedita é um convite à memória e à reparação. Não basta lembrar, é preciso agir. O que você faria no lugar dela e o que pode fazer agora para que histórias como essa não se repitam. O passado não está morto. Ele pulsa em cada escolha, em cada silêncio, em cada ato de resistência. Benedita não foi só vingadora. Ela foi o espelho de uma sociedade doente, marcada por séculos de violência, silêncio e negação. Ao olhar para sua história, somos obrigados a encarar o que preferimos esconder. A capacidade humana de ferir, mas também de resistir. O rosto de Benedita se mistura ao de tantas mulheres negras que, mesmo esmagadas pelo peso da história, encontraram formas de existir, de cuidar, de lutar. No rastro de sua trajetória, vemos não apenas sangue, mas também esperança. Esperança de que, ao romper o silêncio, seja possível construir novos caminhos. Imagens de mulheres negras, parteiras, ativistas, crianças brincando livres, compõem um futuro onde a dor não é mais destino, mas memória transformada em força. O grito de Benedita não se perdeu. Ele ecoa em cada gesto de coragem, em cada ato de autocuidado, em cada busca por justiça. Talvez, ao olhar para Benedita, possamos finalmente enxergar a nós mesmos. Não como juízes distantes, mas como parte de uma história que ainda está sendo escrita. O convite é claro: romper o silêncio, reconhecer as marcas, transformar a dor em consciência, porque só assim, de verdade, é possível ser livre.